Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, mentora e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre como é que os adultos aprendem. Eu não sei se vocês concordam, mas conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando um pouco mais difícil aprender, né? Mas será que tem alguma explicação para isso? Sim, tem. O adulto é diferente da criança nessa forma de aprender. A criança é tipo uma esponjinha. Parece que qualquer coisa que está ali ao redor dela, ela capta tudo e reproduz esse conteúdo super fácil. Já o adulto não é bem assim. A gente vai precisar de uma conexão, né, com a utilidade daquele conhecimento para que ele possa ser melhor absorvido. Então a gente possui esses filtros mentais, né, que vai fazer com que a gente preste ou não atenção dependendo do se a gente achar ou não interessante. E hoje tem uma concorrência enorme por essa nossa atenção. Só para dar um exemplo, smartphone. A gente tem o mundo inteiro aqui na nossa mão. Então, imagina a concorrência que a gente sofre. A andragogia é a ciência que estuda, né, o ensino para os adultos. E ela tem 6 princípios que foram desenvolvidos e listados pelo Malcolm Knowles. E isso vai ajudar você, né, a ter aquele aprendizado para a vida toda. Então, quais são esses princípios? Primeiro, é a necessidade de aprender. Por que eu preciso aprender isso? Quais são as consequências se eu não aprender? Quais são as razões práticas? O que vai acontecer? O segundo é um autoconceito de aprendiz. Se eu reconhecer dessa forma, né? Então, se o adulto não se percebe como necessidade de buscar o conhecimento, e pensar que adulto aí não é só a idade, mas o grau de maturidade, ele não vai se importar em aprender. Terceiro é a questão da experiência anterior, né? Quanto mais a gente aproveita as experiências anteriores, a forma que a pessoa tem de ver o mundo, mais integrado e mais correlacionado ele vai estar com aquela forma de aprendizagem. A outra tem a ver com a prontidão para aprender. Se a gente se sente preparado para enfrentar determinada situação da vida, o desafio do momento, ou não. Ou se é uma coisa que parece muito distante disso, né? Que eu não estou pronto para aprender sobre esse assunto. O outro tem a ver com a orientação para aprendizagem. Os adultos valorizam a aprendizagem quando ela vai ajudar a resolver os seus problemas do dia a dia. Também eles assimilam mais facilmente quando isso tem a ver com aquilo que você tem no seu contexto. Um outro princípio está relacionado à motivação intrínseca, ou seja, quais são os nossos fatores internos que estão relacionados ao processo de aprender, como a satisfação, o reconhecimento que você tem a partir daí e a sua própria autorrealização. Tudo isso significa que se alguém disser pra gente simplesmente, você tem que aprender isso, não vai funcionar. Então, se você não for, né, buscar o seu motivador, né, como é que integrar isso no formato que os adultos aprendem, isso não funciona. E isso é válido tanto para alguém procurando o próprio desenvolvimento, como para uma área de RH que tenta desenvolver programas para os seus funcionários. Essa criação de sentido, né? O porquê que a gente está realizando o treinamento, qual será o ganho, qual será a minha motivação, por que eu estou fazendo isso, como é que eu me enxergo, todos esses fatores vão ser importantes para gerar resultados positivos. E um outro conceito que eu gostaria de tratar aqui é com relação a por que, né, que a gente simplesmente considera aprendizado como sala de aula. Aprender vai muito além da sala de aula. A gente pode aprender sozinho, através da experiência, através de uma conversa, através de uma visita, né? Então, conforme a gente vai expandindo esse conceito de aprendizado, mais a gente pode ser efetivo e ter relação de prazer com o processo de aprendizagem. Se você quiser conversar mais sobre isso, se você tiver dúvidas, você pode buscar esses autores que eu me referi, mas também pode conversar conosco. A gente tem nossos contatos aí em todos os canais. E não esquece de pensar sobre isso. Até a próxima!